antes de iniciar a aula dessa noite, eu quero convidá-lo, querido aluno, para curvar a sua fronte, para que nós tenhamos então uma palavra de oração, para que conduza então a aula dessa noite. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Senhor Deus, mais uma vez eu venho pedir a Tua direção na aula dessa noite. Que não apareça aqui o João, Senhor, mas apareça a Tua vontade, o Teu amor, que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor dessa aula. Hoje iremos estudar sobre os livros históricos da Tua Palavra. Senhor Deus, que o Senhor nos dê clareza, nos dê compreensão, para que não somente os alunos, mas eu também entenda e compreenda esse assunto que eu vou apresentar. Eu peço a Tua bênção a todos, a família de todos também, peço em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, então, como disse a vocês, o tema dessa noite, então, são os livros históricos do Antigo Testamento. Vamos adiante, eu quero aí mostrar para vocês de quais livros nós iremos falar. Os livros históricos, chamados de livros históricos, são aqueles que relatam a história do povo de Israel, do povo de Deus, tá? Nós começamos aí com Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther. Todos esses livros, queridos, são livros que fazem relatos históricos, desde o povo quando entrou na Terra Prometida, das suas batalhas, das suas lutas, das suas vitórias, também das suas derrotas, o período aí de Juízes, né, o período em que o povo começou a ter os reis, também aí a questão das profecias, a questão do cativeiro, a questão da pós-cativeiro, são relatados então nesses livros. Então nós começaremos a estudar, dar uma pincelada em cada um desses livros, né? Espero que você acompanhe e entenda o assunto. Então nós começaremos então pelo livro de Josué. Vamos adiante. O primeiro livro aí que a gente vai mencionar é o livro de Josué, tá bem? Então acompanhem comigo. No cânon hebraico, o livro de Josué é o primeiro rolo dos livros dos profetas. De acordo com a tradição judaico-cristã, é o nome do líder de Israel, sucessor do profeta Moisés. Vocês sabem, o profeta Moisés, ele foi aquele que conduziu o povo do Egito até a Terra Prometida. Durante 40 anos, Moisés conduziu o povo no deserto até a Terra Prometida. Só que vocês sabem que Moisés não entrou na Terra Prometida, ele morreu. E o seu sucessor, então, foi Josué. Josué, então, é que adentrou a Terra Prometida com o povo de Deus. Veja, filho de Num, da tribo de Efraim, Josué foi ajudante de Moisés durante o êxodo dos israelitas do Egito e os 40 anos pelo deserto do Sinai. Depois da morte de Moisés, Josué liderou o povo de Israel na conquista das cidades-estado da terra de Canaã. Ele foi responsável por conduzir os israelitas até a terra prometida. Queridos, o papel de Josué foi um papel de grande importância. Ele foi um líder de verdade para esse povo. Tão líder quanto Moisés, Josué conduziu o seu povo temendo a Deus, colocando sempre em primeiro lugar a orientação divina. Josué era um homem guiado, movido pela vontade de Deus em tudo o que fazia. Vamos adiante? Bom, o que se trata? Qual então é o argumento do livro de Josué? Veja, Josué é designado então por Moisés, é isso que trata a história do livro, tá bem? Josué é designado por Moisés com a missão de introduzir o povo de Israel na terra prometida. O livro narra como a terra de Canaã foi conquistada e a posterior repartição da terra entre as tribos. Conforme o relato do livro, após a morte de Moisés, Josué entra na terra de Canaã, atravessando milagrosamente o rio Jordão. Sob a orientação divina, os israelitas então conquistaram a fortificada e temida cidade de Jericó, cujas muralhas vieram a ser derrubadas enquanto o povo trocava suas trombetas. Veja que somente por uma ação divina, por uma intervenção divina, muralhas poderiam ser derrubadas através do toque de trombetas, queridos. Então, você vai perceber ao estudarmos, ao verificarmos esses livros,
que quando o povo estava com Deus, mesmo o povo sendo em menor tamanho, mesmo o povo sendo mais limitado, o povo vencia, o povo de Deus vencia. Mas quando o povo se apartava de Deus, os israelitas perdiam as batalhas. Então você vai ver que o reino de Deus sempre funcionou aqui com os seus filhos quando esse povo estava ligado a Deus. Mas quando o povo de Deus se afastava de Deus, o povo acabava sendo um povo derrotado perante as nações vizinhas. A partir dessa vitória estratégica, ocorrem várias batalhas, então, nas quais quase sempre os israelitas saíram vencedores. Outras cidades importantes, como Ai, também são tomadas, e Josué vence vários reis, demorando em torno de 7 anos para ocupar parcialmente, então, a terra prometida. Então, depois da entrada na terra prometida, um período aí de 7 anos, então, foi o tempo levado para que se ocupasse, então, parcialmente a terra prometida. No livro de Josué, então, você vai ver o relato sobre as batalhas, as vitórias do povo de Deus, então, entrando à terra que Deus havia prometido ao seu povo. Vamos adiante? Eu quero ler para você uma porçãozinha do livro de Josué, particularmente a porçãozinha que eu mais gosto. Uma demonstração de fé, uma demonstração de firmeza de Josué, e o povo então confirmando essa fé, optando por permanecer ao lado de Deus. Veja só: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. O que eu estou lendo está escrito em Josué capítulo 24, do verso 14 ao verso 16. Vejam só: e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Agora veja o que Josué diz, queridos. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você já tenha visto essa frase em algum portal de alguma residência, em alguma entrada de alguma casa, e não se deu conta que foi Josué que disse isso. Se isso é novidade para você, eu quero te dizer, essa frase foi proferida por Josué e está escrita no livro de Josué. Então veja, Josué mostrando firmeza, decisão, mostrando a todo o povo de que lado ele estava. E mesmo se o povo não quisesse servir a Deus, ele disse ao povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão que tomei. Independente do que vocês escolham, independente do que vocês queiram, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então veja como respondeu o povo. Ainda bem que o povo respondeu assim, né? Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Aqui o povo estava dizendo que nunca deixaria de servir ao Deus, ao Criador de todas as coisas. Mas você que conhece um pouco da história do povo de Israel, você sabe que muitas vezes o povo caiu, o povo se apartou de Deus. Então, por causa de decisões erradas, por atitudes erradas, por adorarem outros deuses, por deixarem de servir ao Deus de Israel, o povo de Deus por muitas vezes pereceu, caiu em ruínas, foram dominados por outros impérios. Isso porque não cumpriram aquilo que Deus havia estabelecido a eles, que era um povo onde o seu rei maior era Deus. Mas quando esse povo voltava os olhos para Deus e entendia quem era o seu verdadeiro rei, o seu verdadeiro líder, esse povo prevalecia, esse povo era um povo vitorioso. Eu quero dizer, meu querido aluno, meu querido líder de comunidade, você que assiste essa aula também futuramente pelo Facebook, que você assiste também pelo YouTube ou qualquer rede social, eu quero te dizer uma coisa: enquanto você estiver ao lado de Deus, você vai ser um vencedor nesse mundo. Mas o dia que você quiser fazer as coisas do seu jeito, você pode até ter algumas vitórias momentâneas, mas isso é tudo ilusão. Você, nesse mundo sem Deus, não passa de um derrotado. Agora, quando você entrega a vida ao Senhor, quando você entrega a vida a Jesus, Jesus ocupa o primeiro lugar no seu coração. Eu quero dizer a você com todo carinho, não tem como não ter a vitória, porque Cristo já ganhou essa vitória, Cristo já morreu por mim e por você. Naquele tempo, no tempo de Josué, o Messias prometido, Jesus não havia vindo ainda a esse mundo, mas eles tinham a certeza
de que Deus estava no comando e Deus proveria uma situação para salvá-los em toda e qualquer circunstância. Que você também hoje possa ter essa certeza e você também possa transmitir essa certeza a todas as pessoas que lhe ouvirem. Vamos adiante? Bom, agora vamos falar um pouquinho, queridos alunos, do livro de Juízes, tá bem? Logo após Josué, então, nós entramos aqui no período dos Juízes. E o livro de Juízes, que segue o livro de Josué, antecede o livro de Rute, tá bem? Que trata da história dos israelitas entre a conquista da terra de Canaã no final da vida de Josué, até o estabelecimento do primeiro reinado. Juízes retrata um período que vai de 1200 a 1020 a.C., descrevendo a continuação da conquista da terra prometida e a vida das tribos até o início da monarquia. Era um tempo de democracia tribal, tá bem? Cheio de dificuldades. Quem comandava não era um rei, era um pequeno juiz. As tribos eram governadas por chefes que tinham um cargo vitalício, eram chamados de juízes menores. Mas quando existisse um momento de conflito, um momento de dificuldade, aí havia então uma intervenção de chefes carismáticos, chamados juízes maiores, que uniam e lideravam as tribos nas lutas contra os inimigos. Talvez se eu falar o nome de um dos juízes, você vai conhecê-lo, Sansão. Sansão foi um dos juízes e talvez o mais famoso juiz, o que mais as pessoas conhecem, e talvez as crianças também, o que mais elas conheçam também. Mas nós tivemos vários juízes, e nós vamos comentar aqui nesse pedaço da aula qual foi a participação, qual foi o período que eles julgaram, né, e qual foi a atividade então que eles desenvolveram. Vamos adiante? Vejam só, quem eram os juízes? Os juízes eram então suscitados por Deus. Deus é que suscitava os juízes. Era Deus quem dizia quem seria o juiz. Ele era alguém eleito por Deus, tá? Para libertar o seu povo eleito da opressão dos inimigos, devolver-lhe a paz e a posse de suas terras. Esses líderes agiam em nome da justiça divina e movidos por profundo senso de fidelidade a Deus. Eram pessoas fiéis a Deus. Eles tinham poder de reis, mas eram escolhidos por Deus. Também tinham dons de profecia, dirigindo o povo segundo a vontade do Altíssimo. O que eles faziam, queridos, era de acordo com a vontade de Deus. As suas atitudes, os seus gestos, como eles conduziam as situações, eram de acordo com a vontade de Deus. Existem juízes que falharam? Sim. E você conhece bem a história de Sansão, ele foi um juiz que falhou. Mas no final perseverou, voltou a ter, vamos dizer assim, comunhão com Deus, e ele saiu vitorioso sobre o povo filisteu. Vamos então conhecer um pouquinho da atitude, da atividade então de cada juiz, tá bem? Vamos adiante? Essa tela, não sei se você está vendo aí na projeção, ficou um pouquinho embaçada, talvez você não consiga ler direito, mas eu vou ler aqui para você, tá bem? Bom, primeiro juiz aqui foi Otiniel, ou Otoniel, ou Otaniel. Talvez você já tenha encontrado esse nome traduzido de algumas maneiras diferentes. Nós temos aqui um professor que é professor conosco aqui na faculdade, ele é Otoniel, tá? Mas talvez você tenha conhecido Otiniel ou Otaniel, é o mesmo nome, tá bem, querido? Qual foi a atividade dele como juiz? Veja, ele conquistou uma cidade cananeia chamada Debe. Essa então foi a atitude, ele, através de Otoniel como juiz, ele conquistou uma cidade cananeia chamada Debe. Eude também foi outro juiz. Ele matou a Eglon, um rei que a Bíblia diz ser muito gordo, tá? A Bíblia faz referência como um rei e um rei muito gordo, tá? O rei de Moabe, e venceu então os moabitas. Sangar matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Veja, nós temos o relato que Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, nós vamos ler mais abaixo, mas Sangar também matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Débora, ela também foi uma juíza de Israel, ela convenceu a Baraque para que dirigisse o exército israelita ao triunfo na batalha contra Sísera. Outro juiz, Gideão, esse também é bem conhecido, né? Derrubou o altar de Baal e recebeu o nome de Jerubaal. Com 300 homens derrotou
135.000 midianitas. Veja que somente através do poder de Deus, Gideão pode ter a vitória. Porque Deus, por 2 vezes, pede que Gideão mande os soldados de Israel para casa. Primeiro ele manda aqueles que tinham família, aqueles que tinham algum laço, que não queriam, na verdade, guerrear. Depois aqueles que se abaixaram para beber água também foram mandados para casa. E Gideão então fica com um exército de 300 para enfrentar 135.000 midianitas. E sabe o que acontece, queridos? Gideão sai vitorioso com o seu exército. Qual é a explicação? Deus e seus anjos. Deus estava no comando. Quando Gideão olhava para trás, o que ele via, além dos seus 300, os anjos de Deus todos estavam ali juntos para guerrear junto com o povo de Israel. Então veja, somente através de Deus ele pôde ter essa vitória. Porque humanamente falando, 135.000 contra 300, popularmente se diz não daria nem para o cheiro, né? Mas com a intervenção divina, Gideão saiu vitorioso. Bom, depois nós temos aqui outro juiz chamado Tola, julgou durante 23 anos, Jair julgou durante 22 anos, Jefté, ele expulsou de sua casa por meio dos seus irmãos, por seus meio-irmãos, foi expulso, né, de sua casa por seus meio-irmãos, foi logo nomeado juiz de Israel. Vence os amonitas e cumpre sua promessa de oferecer sua filha ao Senhor. Aí depois nós temos o relato de Ibzan, julgou durante 7 anos, Elon julgou durante 10 anos, Abdon julgou durante 8 anos, e aí vem o relato de Sansão, né? Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, mas eu quero dizer, a Bíblia nos diz, queridos, que depois que ele ficou cego, que ele teve os cabelos cortados, quando ele foi colocado durante os 2 pilares, quando ele derrubou os 2 pilares, ele matou muito mais filisteus do que quando ele matou 1000 filisteus. Ele derrubou o palácio em cima de todos os filisteus, e a maioria dos filisteus, para não dizer todos, estavam dentro do palácio. Então ele fez muito mais, no finalzinho, na última atitude, no último milagre concedido a Deus por ele. Quais foram os problemas de Sansão? Sansão era um nazireu, alguém consagrado a Deus, alguém separado, alguém santo, escolhido por Deus. Um dia o anjo do Senhor vem a Manoá, o pai de Sansão, e disse que ele teria um filho. Nesse filho colocaria o nome de Sansão e separaria Sansão como um nazireu. O que o nazireu não podia fazer? O nazireu não poderia tocar em cadáveres. O nazireu não poderia beber bebidas fortes, bebidas alcoólicas. O nazireu não podia se envolver com mulheres que não eram da sua, vamos dizer assim, da sua mesma tribo, não eram israelitas. E o nazireu também não podia cortar os cabelos. Eu quero dizer que antes de ter os cabelos cortados por um filisteu, Sansão quebrou todos os outros votos de nazirenato. Ele tocou em cadáveres, ele se uniu com uma mulher filisteia, ele bebeu bebidas alcoólicas, ou seja, todo o voto de nazirenato foi quebrado. Só lhe faltava cortar os cabelos, queridos. E através de uma mulher filisteia, Dalila, que descobriu qual era o segredo que ele tinha guardado, ele teve os seus cabelos cortados. Não foi Dalila que cortou os cabelos de Sansão, mas Dalila que conduziu um filisteu para que cortasse o cabelo de Sansão. A partir do momento que ele teve então os seus cabelos cortados, o poder de Deus que estava nele, porque a força que ele tinha não estava nos seus cabelos, a força que ele tinha vinha de Deus, mas como ele quebrou o voto de nazirenato, o poder de Deus saiu dele e ele não tinha mais a força. Então, aprisionados, os filisteus o cegaram e ele ficou cativo dos filisteus. Mas um dia, em arrependimento, ele pede a Deus que lhe dê sua força novamente. Então ele ora a Deus e clama e pede só por mais uma vez a sua força. E ele derruba então os pilares do palácio, matando a ele mesmo e a todos os filisteus. Tá bem? Então veja, ele julgou durante ele destruiu o templo filisteu e julgou durante 20 anos. E o último dos juízes que eu quero mencionar a vocês foi Samuel. Samuel foi dedicado a Deus desde o seu nascimento, que Deus o chamou diretamente. Vocês sabem, ele estava dormindo no templo, né? Ele morava junto com o sacerdote Eli. Ele até achou a princípio que fosse o sacerdote Eli que estava chamando. E ele escuta então uma voz: Samuel, Samuel.
E aí então só depois que ele percebe e diz: eis-me aqui, Senhor. E aí então Deus faz a ele um chamado. E desde pequeno, queridos, dedicado por sua mãe Ana, porque Ana, antes de concebê-lo, disse que se tivesse um filho, dedicaria esse filho ao Senhor. Samuel foi dedicado a Deus e também foi um juiz de Israel e um profeta de Deus. Tá? Ele foi quem ungiu o primeiro rei humano de Israel, o rei Saul. Ele também ungiu o segundo rei, o rei Davi, que foi o último dos juízes de Israel e o profeta então que ungiu o primeiro rei. Vamos adiante? Quero ler uma porçãozinha do livro de Juízes, que está em Juízes capítulo 2, verso 16, que diz assim: e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Então veja, a primeira liderança que o povo de Israel teve, Moisés. O segundo líder, Josué. Depois o povo foi liderado por juízes. Juízes então livravam o povo da mão que os despojavam. Quando tinha uma dificuldade, um povo, o juiz maior entrava então em atividade e ele, pelo poder de Deus, livrava o seu povo de situações onde o povo estava em perigo. Tá bem? Vamos então adiante. Vamos falar agora então de outro livro, né? O próximo livro na sequência, o livro de Ruth. Particularmente eu gosto desse livro porque minha esposa chama Ruth. Nesse exato momento ela está na igreja louvando a palavra de Deus, ela está trazendo a mensagem para a igreja, e eu quero pedir que vocês, se tiverem um momento, orem pela minha esposa. Ela estava apreensiva pelo sermão dessa noite, mas que Deus possa conduzi-la nesse exato momento, queridos. Ela está com um grupo de pessoas levando a palavra de Deus. Já falei um pouquinho da minha esposa, vocês já conhecem, já sabem que chama Ruth agora, mas eu quero falar do livro de Ruth, porque o nosso tema é o livro de Ruth. Veja, ele é um livro pequeno, ele possui somente 4 capítulos, onde é narrada a história que está situada no período dos juízes de Israel. Tá? No momento histórico exato a gente não conhece, sabe-se que o período é próximo ao período dos juízes, tá? Não é um período ainda aí que nós tínhamos os reis. No momento histórico exato, então, nós não conhecemos, mas Joséfo, historiador judeu, né, Flávio Joséfo, opina que Ruth é do tempo do sacerdote Eli, tá bem? Então, se é do tempo do sacerdote Eli, então é um pouco antes do primeiro rei, um pouco antes do rei Saul. Esse livro da Bíblia deriva seu nome de um dos seus personagens principais, no caso, a própria Ruth, né? Mas aqui você vai conhecer também a história do seu esposo Boaz, a história da sua sogra Noemi, tudo você vai conhecer aqui nesse livro, tá bem? O que quer dizer o nome Ruth? Significa amizade. Então veja, eu casei com a amizade. Minha esposa chama Ruth, né? Então eu casei com a própria amizade. E Ruth era uma moabita. E ela então, em vez de voltar para o seu povo, né? Em vez de voltar para aqueles que eram moabitas, ela decide então acompanhar a sua sogra, que era uma israelita, que era uma pessoa que vivia de acordo com a vontade do Deus Criador. Então veja, a narrativa mostra como Ruth se tornou uma ancestral de Davi. Ruth foi avó de Davi. Na descendência, Ruth foi avó de Davi por meio do casamento que ela teve com Boaz, em favor da sua sogra Naomi ou Noemi. Os dois nomes estão corretos para a nossa tradução. O apreço, a lealdade e a confiança em Jeová que Boaz, Naomi e Ruth demonstram permeiam o relato do livro. Quando você escuta a história de Naomi, de Boaz, né, e de Ruth, você percebe que eram pessoas tementes a Deus, pessoas que faziam a vontade de Deus, pessoas que andavam segundo Deus queria que andasse. Veja então em Ruth uma pessoa convertida, uma pessoa que não nasceu, vamos entender assim, conhecendo totalmente o Deus Criador, mas decide então viver em conformidade com o Deus Criador. Vamos adiante? Olha que porçãozinha bonita do livro de Ruth, que está no capítulo 3, verso 5. E ela conversando com a sua sogra, em determinado momento, ela diz o seguinte: tudo o quanto me disseres farei. Ela confiava na sua sogra, ela tinha um carinho por sua sogra. Talvez você me fala, mas ela não casou depois com Boaz? Sim, mas ela era viúva. O seu primeiro marido havia morrido, só que em vez dela ir embora, ela preferiu continuar com a sua sogra. E
vamos dizer, conduz o caminho então para ela conhecer um bom homem chamado Boaz, com quem ela se casa. Da descendência então de Ruth e Boaz, nós temos então o rei Davi, queridos. Nós vemos a mão de Deus conduzida, porque se você olhar mais adiante, Jesus é dessa própria genealogia, Jesus é dessa própria descendência. Tanto é que quando encontravam Jesus, quando as pessoas viam Jesus, as pessoas diziam o seguinte: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque as pessoas sabiam que o Messias nasceria da descendência de Davi e, consequentemente, da descendência de Ruth. Tá bem? Vamos adiante. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de 1 e 2 Samuel. São dois livros, queridos, que são praticamente o mesmo livro. Só que para que nós tenhamos uma boa compreensão e uma boa organização na Bíblia, eles foram divididos em 1 e 2 Samuel. Vamos comentar um pouco então sobre cada um. 1 Samuel conta a história de quem? Do próprio Samuel, tá bem? Um importante profeta, e do reinado do rei Saul. Então ele começa falando toda a situação do nascimento de Samuel, como foi os primeiros meses, os primeiros anos da vida de Samuel, e também conta da história do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Não era plano de Deus que o povo tivesse um rei, mas o povo começou a olhar muito as nações vizinhas e perceberam que todas as nações tinham um rei. Então eles queriam alguém que eles pudessem ver, alguém que eles pudessem contemplar. Então o povo começa a pedir por um rei. E foi escolhido então, dentre os homens de Israel, um homem mais alto, um homem mais forte, um homem, vamos dizer assim, com mais condições aos olhos humanos de ser rei. O plano era que Deus fosse o rei daquele povo. Mas então Deus permite que aquele povo então escolha um rei, e o rei foi o rei Saul. Então veja, no livro de 1 Samuel, conta sobre o reinado do rei Saul até a sua morte, incluindo a guerra dos filisteus contra Israel e a grande façanha de um jovenzinho, um pastorzinho de ovelhas chamado Davi, que vence e derrota o gigante Golias. Ele pega, coloca 5 pedrinhas no seu alforje, vai em direção ao gigante, sem a armadura, porque a armadura do rei Saul ficou muito grande para ele, muito pesada. Ele não quis a armadura, mas ele coloca a pedrinha na funda, gira e joga bem no meio da testa do gigante Golias, derrubando então o gigante. Depois, com a espada do próprio gigante, então ele vence o gigante e vence então a batalha contra os filisteus. Quais são alguns destaques desse livro, queridos? Bom, primeiro destaque: Jeová escolhe Samuel como profeta em Israel. Depois, Saul torna-se o primeiro rei de Israel. Davi obtém destaque irando-se a Saul. Davi torna-se fugitivo. Depois ele fala aí do capítulo 21 ao capítulo 27. E o reinado de Saul chega ao fim no capítulo 28 ao verso 31. Basicamente é isso então. Fala sobre Samuel, fala sobre o rei Saul, fala sobre o destaque, E quanto que o povo começou a aclamar e perceber que Davi poderia ser um futuro rei, alguém mais poderoso que Saul. Então eles até repetiam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então para eles Davi era um líder maior, e o povo então começou a se agradar mais de Davi do que Saul, e Saul acabou caindo em ruínas, acabou se afastando de Deus, acabou fazendo coisas que Deus não aprovava, como consultar uma médium em Endor, e Saul então acaba perdendo o seu trono e morrendo então. Continuando, vamos falar um pouquinho de 2 Samuel agora. 2 Samuel conta a história de Israel a partir da morte do rei Saul e o subsequente reinado de Davi, com um suplemento no final. Em outras palavras, está centrado na figura de Davi. Então o personagem principal de 2 Samuel é o rei Davi. Então quando você quiser pregar, falar sobre o rei Davi, você tem que estudar 2 Samuel. Ali conta a história mais detalhada, mais aprofundada do rei Davi, cuja história começa propriamente, só que começa lá em 1 Samuel, 16, e nas lutas dos pretendentes ao trono de Jerusalém, e abrange com o seu livro irmão, 1 Samuel, o período que vai desde o estabelecimento de uma monarquia formal até o fim do reinado de Davi. Inclusive um período de guerra civil, onde o transporte da Arca da Aliança, acontece então o transporte, da Arca da Aliança até Jerusalém, o relato do pecado de Davi,
um cântico de ação de graças e a promessa de Deus sobre a descendência do rei. Veja que não é omitido, os pecados de Davi. A Bíblia não omite aquilo que os reis, por exemplo, o povo de Israel fizeram de ruim. Tanto fala as coisas boas, as bênçãos de Deus, também quando fala. Qual foi o pecado de Davi? Contemplar de sua janela a mulher do seu general. E ele, ao contemplar a sua mulher, ele começou ali então o seu adultério com ela. Ele leva essa mulher até o palácio, deita-se com essa mulher. Só que acontece o inesperado, a mulher engravida de Davi. E aí Davi toma a decisão então de pedir que seu general se deitasse com ela para dizer então que o filho era dele. Mas o general se recusa a deitar com sua mulher. Ele prefere dormir nas escadarias do palácio. Davi então, sem saber o que fazer, coloca esse general na frente de batalha, para que ele fosse o primeiro a ser atingido. Então ele morre. Esse foi o grande pecado de Davi. Talvez teve outros pecados, mas um dos maiores pecados que ele cometeu. E até então ele é questionado pelo profeta Natã, E o profeta diz a ele, imagine só se tivesse uma pessoa que tivesse somente uma ovelhinha, e viesse alguém e roubasse essa ovelhinha e pegasse essa ovelhinha para si. Davi indignado fala, nossa, essa pessoa tem que morrer. E aí então Natã diz a ele, essa pessoa é você, Davi, fazendo ele lembrar de tudo que ele tinha feito com o seu general. Mas veja, mesmo tendo esse pecado, Davi foi alguém que se arrependeu. Davi foi alguém que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu e pediu perdão a Deus pelos seus pecados. Sofreu as consequências, sim. Teve filhos mortos, Devido às suas atitudes, ele acabou sofrendo consequências relacionadas com seu pecado. Mas ainda assim, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Bom, continuando aqui. Digno de nota é a franqueza dos escritores, que não passam por alto nem mesmo os pecados e as faltas do rei Davi. O ponto mais alto da sua história é a profecia de Natã, em que o profeta anuncia que o trono de Jerusalém sempre será ocupado por um Messias, ou seja, um rei ungido da família de Davi. É a criação da ideologia messiânica, Então, a partir daí, foi aquilo que eu falei para vocês. Quando as pessoas viam Jesus, diziam o quê? Filho de Davi, porque era o rei que eles esperavam, De um rei Messias, O que é o Messias? O ungido de Deus, O povo sempre seria governado por um Messias descendente de Davi. Hoje quem nos governa, queridos, nós que somos cristãos, é Cristo Jesus, o nosso Rei eterno, e Ele governará a todos nós durante toda a eternidade. Vamos adiante? Bom, alguns destaques então em resumo do livro de 2 Samuel. O início do reinado do rei Davi. Davi reina em Jerusalém. A aliança de Deus com Davi, isso aí está no capítulo 7. O domínio de Davi se estende por todo Israel, do capítulo 8 ao capítulo 10. Graves problemas na família de Davi, do capítulo 13 ao capítulo 18. Os últimos dias do reinado de Davi, do capítulo 19 ao capítulo 24. Então, se você fosse fazer um resumo, você tem aí um relato principalmente da história do rei Davi. Tudo bem? Vamos adiante? Queria ler uma porçãozinha agora de Samuel, só que não de segunda, de 1 Samuel, do capítulo 3, do verso 19 ao verso 20, e diz assim, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Em todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado profeta do Senhor. Queridos, algo que eu acho importante quando eu leio esse trechinho da Bíblia, é que aqui a gente identifica o caráter de Samuel. Era alguém que realmente vivia aquilo que pregava. Ele era olha só, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel só falava coisa que prestava, só coisa que tinha proveito, só coisa que edificava. Por muitas vezes nós saímos falando um monte de besteira. Enquanto estamos estudando a palavra de Deus, enquanto estamos na igreja, falamos tudo bonitinho. Mas e no nosso dia a dia, queridos, no nosso trabalho, na roda de amigos, nas nossas piadinhas? Será que não falamos coisas que não deveríamos falar? Será que aquilo que falamos, aquilo que dissemos são coisas que edificam?
É algo de se pensar, meus queridos alunos, porque você, principalmente, que é um líder, que será um líder, que está se formando para isso, você tem grande responsabilidade sobre as palavras que saem da sua boca. As palavras que saem da sua boca vão influenciar pessoas, vão fazer com que pessoas tomem decisões. Agora, se você fala qualquer coisa, se você fala qualquer besteira, as pessoas vão olhar para vocês, e a fé dessas pessoas podem ser enfraquecida através do seu mau testemunho, através do opróbrio que você está causando na vida delas. Então, como Samuel, nós deveríamos aprender a falar somente coisas boas, coisas que edificam, coisas que trazem as pessoas mais para perto de Cristo, não que afastam, né? Então, daquilo que você fala, tenha consciência daquilo que você diz. Veja, as pessoas são verdadeiramente instrumentos de Deus. Não dá para ser uma coisa e pregar outra, queridos. Isso é falsidade, logo se percebe. Se você é um líder de igreja e você está sendo assim, você prega uma coisa, mas vive outra, quero dizer que a tua igreja está destinada ao fracasso. As pessoas podem até te ouvir por algum tempo, mas não irão te ouvir por todo o tempo. Então seja um líder verdadeiro, um líder autêntico, que realmente vive aquilo que prega, realmente vive aquilo que está na palavra de Deus. Tá bem? Não é que eu estou sendo duro, é que eu estou querendo lhe preparar, queridos, para ser um líder de igreja, para ser um pastor, para ser um líder de comunidade. E você tem que entender isso. E por favor, se você não entendeu nada dessa aula até agora, entenda isso. Você tem que viver aquilo que você prega. Assim como Samuel, o que ele pregava, ele vivia. Ele era realmente alguém temente a Deus. Ele não fazia nada por interesse, ele não fazia nada só para tirar vantagem, ele não fazia só para inglês ver, para enganar as pessoas. Ele era realmente verdadeiro naquilo que fazia. Tá bem? Vamos adiante? Bom, logo em seguida, então, aos livros de Samuel, então, tem os livros que relatam os reis de Israel. Primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão. Só que depois de Salomão, os reinos foram divididos. O reino de Israel e o reino de Judá. Tá? Então as tribos se dividiram. Nós tivemos aqui o povo guiado por 2 reis. Então veja, o livro dos reis é um livro bíblico que conta as histórias dos reis de Israel no Antigo Testamento. Começa com a morte do rei Davi, no livro de 1 Reis, e vai até a libertação do rei Joaquim do cativeiro babilônico, no livro de 2 Reis. Então veja, de Daniel até Joaquim, muitas coisas aconteceram. E como eu disse a vocês, quando o povo estava com Deus, o povo de Israel era vitorioso. O povo de Deus era vitorioso. Mas quando o povo se afastava de Deus, era um povo decadente. Dependia muito da sua comunhão com Deus, dependia muito com o seu envolvimento com Deus. Se era um povo que estava em comunhão com Deus, era vitorioso. Se era um povo que se apartava de Deus, era um povo derrotado, queridos. Vamos adiante? 1 Reis, então vamos separar, né? Em 1 e 2 Reis. 1 Reis é formado por 22 capítulos, e sua narrativa dá continuidade aos acontecimentos narrados em 2 Samuel, iniciando-se com a coroação do rei Salomão sobre todo Israel até o final dos reinados de Acabe e Josafá, os quais, respectivamente, governaram o reino de Israel e o reino de Judá, reino dividido, tá bem? Assim, o livro trata do apogeu do reino de Israel, sua divisão em 2 países entre as 12 tribos após a morte de Salomão, e a perversão moral tanto dos governantes quanto do povo que abandonavam a fé num único Deus para praticarem a idolatria a deuses pagãos, mencionando os feitos do profeta Elias em seu ministério. Queridos, nesse período então aparece o profeta Elias, logo em seguida o profeta Eliseu, onde o povo por muitas vezes estava desviado. Em vez de adorarem a Deus, por exemplo, no tempo de profeta Elias, o povo estava adorando, e o rei e todas as pessoas adoravam a Baal. E aí então acontece aquele grande milagre de Deus mandando fogo do céu, queimando a oferta, né? Queimando então aquilo que Elias havia mandado molhar várias vezes, mandado então molhar para que não queimasse, e Deus mesmo assim queima e consome, mostrando que Baal não tinha poder nenhum, e quem é
o Todo-Poderoso é o Deus, é o Rei do Universo. Então entenda, querido aluno, nós temos aí o relato do povo, de um reino dividido, tá? Onde um povo fracassava quando ia atrás de deuses pagãos, tá bem? Continuando aqui. Menciona também os feitos do profeta Elias e seu ministério. O livro contém uma teologia da autoridade política. Veja, quando que o rei era bem sucedido? Quando o rei fosse fiel a Deus. Então, qual seria a constituição do povo de Israel? Artigo 1, capítulo 1, inciso 1. O povo, o rei, devem ser fiéis a Deus. Governar com sabedoria, justiça, servindo ao povo. Isso está relatado em 1 Reis 12:7. Que pertence unicamente a Deus. Era o povo de Deus e esse rei ele tinha que ser temente a Deus. E governar esse povo com amor, com sabedoria. Um governo onde o povo era valorizado, queridos. Esse era o tipo de política que era para ser praticada. Mas quando o rei falhava, quando o rei buscava outros caminhos, eu quero dizer para você que o povo e o rei junto com ele, eles caíam e havia uma decadência com o povo de Israel. Vamos adiante? Bom, falando então de 2 Reis possui 25 capítulos. Narra a história então agora do profeta Eliseu, aquele que teve porção dobrada do espírito de Elias. Ele fez o dobro de milagres, vamos dizer assim, do que Elias fez. Vocês sabem que Elias não morreu. Elias foi arrebatado ao céu por uma carruagem de fogo, e ele está lá no céu, ao lado de Cristo Jesus. Ele não passou pela morte, queridos, ele foi levado ao céu. E no seu lugar então, com o manto, com a capa de Elias, ficou o profeta Eliseu. Narra a história então, 2 Reis, do profeta Eliseu, sucessor de Elias, né? E dos reis de Israel e Judá, dando prosseguimento aos acontecimentos narrados no livro de 1 Reis. Menciona a destruição do reino de Israel, com sede em Samaria, que caiu no poder da Assíria, em 722 a.C., e a milagrosa resistência do rei Ezequias ao cerco de Senaqueribe. Termina com a destruição da cidade de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586 a.C., o qual leva os judeus como escravos para a Mesopotâmia, conforme foi profetizado por Jeremias. Tá bem? Então aí você vai encontrar a narrativa da escravidão do povo cativo sendo levado então para a Mesopotâmia. Vamos adiante? Bom, vamos falar um pouquinho agora de 1ª e 2ª Crônicas. Basicamente aqui nós temos um livro que relata também uma repetição daquilo que é dito em Reis, tá? Alguns detalhes são contados a mais aqui no livro de Crônicas, falando aqui sobre reinados, tanto de Davi, de Salomão e de outros reis. Faz também menção ao censo do povo de Israel. Vamos ler aqui. 1 Crônicas possui 29 capítulos. Os primeiros 9 capítulos de 1 Crônicas contêm uma longa lista de genealogias dos israelitas, desde Adão até os descendentes de Saul. Os capítulos seguintes, né, que vai do capítulo 10 ao capítulo 29, narram a história do reinado de Davi. Veja, uma repetição aqui do reinado de Davi, num relato que omite aspectos negativos, como o pecado de Betseba, né, e a revolta de Absalão. O livro termina em seus últimos versos informando sobre o falecimento de Davi, 970 a.C., que foi o ocorrido, que teria reinado sobre Israel por 40 anos e morreu, numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, sucedido no trono por seu filho Salomão. A história continua então no livro de 2 Crônicas. Vamos adiante? 2 Crônicas, então, possui 36 capítulos e foi desmembrado de 1 Crônicas. Na realidade era um livro só, como eu falei, a mesma coisa que Samuel, foi dividido, né, para que ficasse melhor a nossa compreensão, com o qual formava originalmente um único livro. Narra acontecimentos de um período da história dos judeus, desde o reinado de Salomão, por volta de 970 a.C., até a destruição do reino de Judá por Nabucodonosor, imperador da Babilônia, fato ocorrido em torno de 586 a.C. Tá bem? Então é uma repetição do relato e é também feito um censo. Mas sabe o que é bonito nesse livro, queridos alunos?
vocês vão ver já já, eu separei esse verso para que vocês vejam, como a oração de alguém, é mencionada a oração de uma pessoa nesse livro, pode fazer a diferença na vida de alguém, na vida de uma pessoa, na minha vida e na sua vida. Vamos adiante, vamos continuar lendo aqui mais algumas curiosidades, né? E depois então eu quero colocar esse verso para vocês lerem. Olha só, os 9 primeiros capítulos desse segundo livro, né, de 2 Crônicas, contam a história do reinado de Salomão, contendo um detalhado registro da construção do templo, cumprido a promessa feita a seu pai Davi, e trata de um relato que omite aspectos negativos como o luxo e a idolatria no final daquele reinado. Então veja, parece que os 2 livros eles omitem um pouco a parte negativa da história. Tanto quanto a Davi quanto a Salomão só fala das coisas boas, tá bem? Os capítulos seguintes relatam a partir do cisma ocorrido após a morte de Salomão, em torno de 930 a.C., no reinado de Roboão, e prossegue com a história dos outros reis que governaram Judá, os quais muitas vezes se afastaram-se dos mandamentos divinos, tolerando ou introduzindo a idolatria entre o povo, o que importava em castigo, sofrimento e derrotas militares para as nações vizinhas. Foi como eu falei para vocês, toda vez que o povo se afastava de Deus, o povo era derrotado. A partir de então, os principais pontos de destaque do livro seriam os reinados de Asa e de Josafá, a morte de Acabe, o reinado de Uzias, né? A destruição do reino de Israel pelos assírios, o reinado do rei Ezequias, né? E a resistência de Jerusalém ao cerco de Senaqueribe, tá? E a idolatria de Manassés, o reinado de Josias, o achado do livro da lei mosaica e a derrota de Judá pela Babilônia, tá? Veja só, nós vemos aqui então uma narrativa, né, de reinados, uma narrativa da história dos reis, tá? E também, queridos, um censo, uma contagem do povo de Israel. Mas vamos adiante. Eu queria ler esse textinho lindo, eu acho maravilhoso. Daqui você poderia tirar vários sermões somente desse texto, que está em 1 Crônicas 4, do verso 9 ao verso 10. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, você vai ver ali, como eu já disse, um censo, onde é narrado, né, várias descendências, a genealogia de várias pessoas. Então vai feita uma narrativa do povo de Israel. Mas quando chega nesse cidadão aqui em Jabes, a história parece que é um pouco diferente. O livro dá atenção a uma atitude que Jabes teve. Veja só, vou ler para vocês. Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. Ele era alguém diferente, queridos. Qual era a sua diferença? Veja. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Então veja, a mãe sofreu para ele nascer e deu o nome dele de Jabes, porque isso quer dizer dor de parto, esse nome. Jabes orou a Deus de Israel, e olha a oração de Jabes: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males, livrando-me de dores. E sabe o que aconteceu? Deus atendeu ao seu pedido. Jabes poderia ter sido só mais um, queridos, mas Jabes resolveu orar a Deus, e a sua vida foi completamente diferente. Ele foi muito abençoado por Deus. As bênçãos sobre Jabes foram sem medida. Às vezes você pensa assim: por que as coisas não acontecem comigo? Eu quero dizer o seguinte: porque talvez você não está pedindo a Deus, você não está orando. Deus tem um caminhão de bênçãos para derramar na sua vida. Mas eu quero dizer que as bênçãos que Deus tem para derramar não são bênçãos egoístas. Não é enriquecimento sem motivo, não é coisas sem propósito. O que Deus tem de bênçãos para você é algo realmente que é aquilo que você necessita para ser um cristão melhor. Aquilo que realmente você necessita para testemunhar mais do amor de Deus. Como que você vai obter isso, queridos? Pedindo. Olha só, Jabes pediu: abençoa-me e aumenta as minhas terras. E Jabes foi próspero. Outra coisa: que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males. Quantas dificuldades, quantos problemas. Isso não tem como ficarmos livres, mas podemos ter a mão de Deus nos protegendo e nos dirigindo. Então Deus pode sim conduzir a nossa vida. E Deus, olha só, livrando-me das dores.
E sabe o que Deus fez, queridos? Pelo fato dele ter pedido, Deus atendeu o seu pedido. Dá para você tirar aqui uns 4 ou 5 sermões somente desse verso, tá bem? Estude, aprenda. Existe um livrinho bonitinho que chama A Oração de Jabes. Você vai achar em qualquer livraria cristã para vender. Leia o livrinho. Você vai aprender mais com essa pequena porção de crônicas da Bíblia. Vamos adiante. Veja, agora vamos falar um pouquinho do livro de Esdras. O que diz o livro de Esdras, meus queridos alunos? O livro de Esdras possui 10 capítulos. Conta a história dos repatriados, aqueles que eram cativos na Babilônia e foram então repatriados, desde o retorno do exílio do ano 400 a.C., tendo por foco a vida de Esdras, copista das escrituras hebraicas, e a saída do retorno do exílio, do cativeiro, da Babilônia. Algumas coisas importantes, queridos, acontecem no livro de Esdras. Algumas das profecias relatadas nesse livro são fatos e relatos importantes para a história da humanidade. Vamos adiante, a gente vai começar a perceber isso. Veja um resumo, então, do livro de Esdras. Começa, então, com o decreto de Ciro, e depois ele é apresentado a lista dos deportados repatriados, o reestabelecimento do culto, Então é um período onde o povo começa a voltar os olhos novamente para a lei, para as coisas de Deus. Acontece então o início da reconstrução do templo, para que as pessoas tenham um lugar de adoração, tá bem? Nesse período de Esdras. Obstrução por parte dos inimigos de Judá, troca de correspondências, durante o reinado do rei Xerxes I e Artaxerxes I. Construção, então, da casa de Deus acontece nesse período, a reconstrução, A Páscoa, o escriba Esdras, então, é relatado aqui também. O decreto do rei Artaxerxes, nós iremos ler aqui um pouquinho um trecho desse decreto. Os companheiros de Esdras, a viagem de Esdras a Jerusalém, a oração de humilhação de Esdras, a despedida das mulheres estrangeiras e a lista dos culpados. Há uma profecia de Daniel que é diretamente ligada, queridos, a um texto que acontece nesse livro de Esdras. Porque lá em Daniel é dito o seguinte: 70 semanas estão sobre o seu povo. Então, qual é o início dessas 70 semanas relatado lá em Daniel capítulo 9? Quando for dado o decreto para a reconstrução de Jerusalém, então aí é o início das 70 semanas, que culmina então no ano 34 depois de Cristo. Queridos, é dado aonde isso? Lá em Daniel você vê, e em Esdras você vê o relato do decreto. Então, se você que estuda a Bíblia, lá em Daniel você vai encontrar a profecia, em Esdras você vai encontrar o decreto do rei Artaxerxes. Vamos adiante? Eu quero ler para vocês esse decreto, veja só. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei de Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, juntamente com toda a prata e ouro que você receber das províncias da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, para onde? Para o templo de Deus deles em Jerusalém. Esdras aqui então decreta e ele direciona as ofertas, os recursos para o templo, queridos, para a reconstrução do templo de Jerusalém. Tá bem? A partir daí, então, uma data profética, 70 semanas sobre o seu povo. Sete semanas, que você vai encontrar na profecia de Daniel, nós falaremos ainda sobre essa profecia. As 7 primeiras semanas, um período de 49 anos, é o período de reconstrução do templo. 7 vezes 7, 49 anos. Depois nós temos um outro período relatado de 62 semanas, que vai até o ano 27, queridos, depois de Cristo, onde é o batismo de Jesus, onde começa o ministério de Cristo. E na última semana, no meio da última semana, Jesus Cristo morre, com 3 anos e meio de ministério. E então essa profecia ela termina no ano 34, onde
onde Estevão olha ao céu e vê Cristo Jesus na sua glória. Queridos, essas 70 semanas relatadas em Daniel se referem então a Jesus para os judeus. E é dado então o decreto, é dado o início dessa profecia com a reconstrução do templo, e Jesus depois sendo o próprio templo que destruiu e foi reconstruído no terceiro dia. Jesus era o próprio templo também. Mas seria muito extenso o assunto para que nós estudássemos nessa aula, então vou deixar isso para uma aula à parte, para nós conversarmos um pouco mais. Quando estivermos falando do livro de Daniel, então a gente entra então nesse assunto mais diretamente, tá bem? Então veja, um livro de extrema importância, talvez você nunca tenha lido o livro de Esdras. Então guarde um tempo, em um dia, de repente você pode ler todo o livro e aprender coisas maravilhosas sobre o povo de Israel. Vamos adiante? Bom, depois do livro de Esdras, vem o segundo livro de Esdras, assim chamado, o livro de Neemias, tá bem? Quem era Neemias? Vamos então ver. Neemias é tido historicamente como uma continuação do livro de Esdras, por vezes chamado até de o segundo livro de Esdras. Quem era Neemias? Vamos adiante. Ou melhor, antes de dizer quem era Neemias, vamos verificar o que consiste o livro, em quantas partes ele é dividido. Bom, primeiro ele é feito um relato da reconstrução das muralhas de Jerusalém e o registro de que Neemias encontrou ao retornar à Babilônia. Entre os detalhes estão a descrição de como Neemias se tornou governador de Judá, as diversas formas de oposição que sofreu, de Sambalá a outros, e descreve o seu retorno anterior, sobre Zerubabel. Um relato também, na segunda ponto, que ele retrata, um relato da situação da religião entre os judeus do período, capítulos 8 a 10. Terceira parte, aumento da população de Jerusalém, o censo da população masculina adulta, então é relatado aqui um censo de homens, de pessoas adultas e do sexo masculino, os nomes de seus chefes, juntamente com a lista de sacerdotes e levitas. Queridos, normalmente o judeu contava somente o homem adulto. Por exemplo, quando a gente tem aquele milagre onde Jesus faz a multiplicação dos pães e é relatado a quantidade de pessoas, ali se refere somente aos homens adultos. Além dos homens, então, sem contar, nós tínhamos as mulheres e as crianças. Então o pão atendeu a muito mais pessoas do que está relatado ali, tá bem? Dedicatória do Muro de Jerusalém, disposição das autoridades do templo e as reformas executadas por Neemias. É isso que trata então o livro de Neemias. Vamos adiante? Queria ler para vocês Neemias 8, do verso 8 a 9. E diz assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Agora aparece então, quem era Neemias? Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Sabe por que o povo chorava? Porque o povo estava tão afastado que ele nem se lembrava mais da lei de Deus. O povo nem se lembrava mais qual era a vontade de Deus. Então, quando é lido então ao povo, quando o povo conhece sobre a lei, quando o povo reaprende aquilo que era a vontade de Deus, o povo chora. Por quê? Porque percebia que estava fazendo tudo errado. E aí então o povo se converte, volta a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Por isso que é sempre importante, queridos, você não pode deixar isso de lado. A palavra de Deus, ela tem que estar sempre na tua mão. Ela tem que estar sempre pertinho de você. Nunca você deve se apartar da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se você deixar esse livro maravilhoso de lado, em um ano, talvez, você vai esquecer o que aqui está escrito. Você vai deixar de viver o que aqui está dizendo para que você viva. Você vai esquecer da vontade de Deus para a sua vida. Então você nunca pode se apartar desse livro maravilhoso. Tá bem? Vamos adiante? Bom, o último livro então que nós vamos falar nessa noite, já estamos falando há um bom tempo já, nós vamos falar do livro de Esther, tá? Um livro também muito bonito, um livro muito interessante que conta a história de uma moça que se tornou rainha e pela sua posição ajudou seu povo a ser libertado, ajudou seu povo a prosperar, a ter vida em vez de morte. Então veja só, o livro de Esther possui 10 capítulos,
conta como Ester, uma jovem judia que estava entre os deportados, tornou-se imperatriz da Pérsia, ao se casar com o imperador Assuero, geralmente identificado como Xerxes. Dependendo da tradução, se a tradução vem do latim ou do grego, é Xerxes ou Assuero. Quero dizer a vocês que é o mesmo rei. Tanto Xerxes quanto Assuero se trata da mesma pessoa, tá bem? E com o seu primo e tutor também aqui há uma diferença. Em algumas Bíblias você vai encontrar Mardoqueu, em algumas Bíblias você vai encontrar Mordecai. É a mesma pessoa também, tá bem? Descobriu um complô contra a vida do rei, o grão-vizir Ramã ou Amã. Também os dois nomes estão corretos. Procurou liquidar. O que Ramã queria? Liquidar os judeus, tá? Principalmente Mordecai. E Ester interveio, arriscando a própria vida. Como Ramã foi enforcado e os judeus autorizados a fazer o contra-pogrom, cujo aniversário celebram então com a festa do Purim. O livro de Ester está em pleno acordo com o restante das Escrituras e complementa os relatos de Esdras e Neemias, contando o que aconteceu com o exilado povo de Deus na Pérsia. Tá? Então, quando a gente fala desses reis, Ataxerxes, Xerxes, não eram reis israelitas, tá? Eram enquanto o povo estava no exílio. Queridos, Ester foi um instrumento de Deus. Ela poderia ter se negado, mas ela, por conselho do seu primo Mordecai, resolveu ser um instrumento de Deus. E há um verso lindo, queridos, nesse texto, que eu quero pedir que vamos adiante, eu quero ler com vocês. Mordecai abrindo os olhos de Ester para a situação que ela estava. Mas antes de ler o texto, eu quero fazer alguns comentários sobre o livro de Ester. Primeiro comentário e primeira admiração é para a rainha que veio antes de Ester, a rainha Vasti. Queridos, Vasti perdeu o seu reinado e talvez pela direção de Deus, talvez não, com a certeza, com a direção de Deus, Ester assumiu o lugar de rainha. Mas Vasti foi uma mulher de caráter, queridos. Veja, o rei havia promovido uma festa com outras pessoas, estava bêbado, estava fazendo uma orgia. Então ele chama a sua mulher para que se mostrasse a todos os seus convidados. O que Vasti faz? Sabendo que o rei estava bêbado e sabendo que aquilo não era certo, ela se nega a ir à presença do rei. Porque em situações normais o rei nunca faria aquilo, queridos. E em situações normais aquilo era errado. Então ela se nega, mostrando que ela tinha caráter e sabia o que era certo e o que era errado. Ela não vai. Bom, ela perde o reinado, mas não perde o seu caráter. Então entenda isso. Foi uma mulher valorosa. Bom, então Ester é escolhida como rainha. Mas veja, na posição de rainha, ela poderia falar, não, eu sou rainha, para mim, a minha vida está boa, não preciso me preocupar com o meu povo. Mas vejam então o que Mordecai diz a Ester, que está relatado em Ester capítulo 4, do verso 13 ao verso 14. Mordecai diz o seguinte: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, Ester? Veja então Mordecai abrindo os olhos de Ester. Ester, não pense porque você está nessa posição que você não tem obrigação com o seu povo. E eu quero te dizer uma coisa: se você não fizer, o Deus do céu, o Criador, que ama seu povo, ele vai dar um outro jeito para salvar o seu povo. Deus quer usar você, Ester, mas se você não fizer, independente de você querer ou não querer, Deus dará um jeito de salvar o seu povo. Agora, se você não fizer, você não estará fazendo a vontade de Deus, e possivelmente você vai morrer e a sua família também. Agora entenda, será que não foi para esse momento que Deus lhe colocou como rainha? Pense as suas chances de ser rainha. Você era uma simples camponesa, você não era ninguém, e hoje você é rainha. Assim como José não era ninguém e foi colocado como governador do Egito. Assim como Moisés não era ninguém e foi colocado como príncipe do Egito. Na mesma situação, Deus conduziu Ester para que Ester tivesse uma intervenção e salvasse tanto a Mordecai quanto ao povo judeu. Ester foi um instrumento de Deus. E ela fez sim, queridos. Foi sábia e fez a vontade de Deus. Vamos adiante? Muito bem.
Falamos então hoje sobre os livros históricos da Bíblia. Espero que você tenha entendido, foi uma pincelada. Eu quero te dizer que você vai aprender muito mais se você ler os livros, tá? A Bíblia é um livro para ser lido. Então faça um programa de leitura, e aqui você tem 12 livros maravilhosos para você ler, né? Então leia todos, pouquinho, talvez uma semana cada um desses livros. Aprenda mais, conheça mais. Nós estamos encerrando a aula dessa noite. Quero que você fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que quero deixar disponível a você, querido aluno, o nosso e-mail. O nosso e-mail é alunoead@fatec.com.br. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, alunoead@fatec.com.br, aos cuidados do professor João. Semana que vem, nesse mesmo horário, às 7h30 da noite, nós estaremos iniciando ao vivo mais uma aula aqui com você. Espero que você esteja acompanhando, espero que você esteja estudando, fazendo as provas, e que você consiga, então, com a graça de Deus, terminar esse curso com alegria, com louvor. Muito boa noite, fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.